Vamos nessa aí. Agora as nossas convidadas, né? Diretamente do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, hoje Dia Mundial da Literatura Infantil, e a gente recebe esse trio aqui, professora Estela Ramos, e professora coordenadora do Núcleo de Contadores de Histórias do IFSC, a Renata Castro, que é egressa do IFSC e também integrante desse Núcleo de Contadores de Histórias, a Bruna Camilotto, também estudante do IFSC, integrante do Núcleo de Contadores de História do IFSC. Boa tarde, meninas. Quem começa? Pro Estela? Olá, tudo bem, ouvintes? Nós estamos aqui hoje num dia que é muito especial para todos nós, para toda a sociedade, porque falar de leitura e de literatura é algo importante para todos. E estamos aqui então com as nossas duas integrantes, temos mais integrantes do Núcleo de Contadores, mas hoje especificamente estamos com as nossas duas contadoras. Vamos lá, quem já começa dando boa tarde aí? Olá, boa tarde, eu sou a Renata Castro, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto e mostrando, né, para Jaraguá do Sul o projeto do IFSC RAL, Contadores de História. Eu estou no projeto, eu entrei como aluna do IFSC mesmo, fazendo parte de outro projeto do IFSC, que é o PROEJA, e concluí o curso e eu continuo na contação de história agora como voluntária. Agora eu faço uma graduação numa outra universidade, mas como eu gostei muito de fazer parte da contação, eu me voluntariei para continuar fazendo o trabalho, né? Oh, espetacular, muito bem. E aí? Boa tarde, pessoal, eu sou a Bruna, eu faço parte ali também do Núcleo de Contação. Eu sou estudante do IFSC, faço curso de desenvolvimento de sistemas, sou programadora e faço ali a cientista Ada no nosso grupo, trazendo aqui um lado mais científico, né, para a nossa contação literária, que é muito bacana. Ai, que legal, cara. Eu acho muito bacana isso. A contação de história, ele te remete para situações, independente da idade, né? Nossa senhora, a gente é muito Isso fã, é muito legal, né? é. É bom, você ainda tem criança para levar, né? Eu não, eu vou de carudo mesmo, sem criança junto, eu vou assistir as contações de história sempre que tem oportunidade, que é bom demais. Muito bacana. E vamos falar desse Dia Mundial da Literatura Infantil também, né? É um dia para lá de especial, e como é importante a gente levar a informação, a cultura, através desse formato, né? Para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E criança é importantíssimo ter contato com a literatura. Quem está na live está vendo que a gente está cheio de livro aqui na mesa. E a Bruna e a Renata estão aqui caracterizadas, inclusive, né? Então, com figurino. Para ficar mais real, né, a nossa apresentação, a gente está aqui com uma parte, né, do figurino, que tem outros acessórios, que eu faço a caçadora de histórias. E a Bruna faz a cientista Ada. Eu faço a cientista Ada, que é inspirada na Ada Lovelace, né, que foi a primeira programadora do mundo. Olha aí, sensacional. Opa! Inclusive, para quem gostar um pouco e queira saber um pouquinho mais sobre a cientista Ada, a Bruna trouxe pra gente também um dos livros, né, que conta um pouco sobre essa história. Sim, esse livro é muito bom, chama A História Desconhecida das Mulheres que Criaram a Internet, é da Claire L. Evans, e ela vai falar ali um pouco sobre cada tipo de invenção que teve até nós chegarmos hoje na internet, como nós conhecemos, né? A história da Lovelace é bem interessante, eu recomendo a qualquer um que se interessar pelo assunto ir atrás dessa história, pois não foi assim uma história que teve tanta repercussão na história, né? Então, a Lovelace, ela começou todos os projetos dela baseado na máquina do Babbage, né? Que foi o primeiro tear, né? Com furos de perfuração, né? Então, acredito eu que isso seja muito importante para qualquer um da nossa sociedade para estar conhecendo, né? Como nós utilizamos hoje um computador, né? Para quem tá com o celular na mão aí, deve muito a ela, né? Sim. Caramba, você não sabia não. Pois é, olha aí, coisa boa, também não sabia. Vai, vamos começar, Caio? Vamos começar. Bora. Porque tá no ar. Vamos falar do Dia Mundial da Literatura. A gente está aqui com a prof. Estela Ramos, a gente está com a Renata, está com a Bruna, nesse setor de contadores e contadoras de histórias do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, está aqui com a gente para bater esse papo, né? E comemorado hoje como Dia Mundial, você comentava, né, Estela, que normalmente o pessoal não tem essa data como Dia Mundial, né? Como é que funciona? Na verdade, em outubro, aliás, perdão, em abril, não em outubro, em abril nós temos duas datas que são muito emblemáticas. O dia 2 é o Dia Internacional da Literatura Infantil,
que é uma homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Talvez assim esse nome soe muito estranho, mas ele é um escritor que muitas das fábulas que a gente tem acesso hoje, o Patinho Feio, por exemplo, né, vem então da escrita dele. E além disso, o prêmio mais importante de reconhecimento, tanto para autores quanto para ilustradores, recebe o nome dele. Então a cada ano nós temos essa premiação. Inclusive neste ano nós tivemos pela primeira vez um país que houve indicação nas duas categorias, que é a Marina Colasanti e o Nelson Cruz. Então o Brasil tem uma produção literária para crianças extremamente... que legal, uma é bom qualidade ouvir isso. muito boa, muito boa. E nós também trouxemos aqui, já que talvez tenha algum pai aí escutando, né, que queira pensar assim, o que eu posso levar, né, de literatura para os nossos filhos. O Brasil já recebeu o prêmio por outras 3 vezes, com a ilustração do Roger Mello, foi a mais recente, a gente tem alguns livros aqui. Aliás, o Roger Mello já esteve em Jaraguá do Sul. Deixa eu mostrar aqui, Stella. Sim, o Roger Mello esteve em Jaraguá do Sul, eu não vou recordar agora o ano. Mas ele veio numa feira do livro, né? Exatamente. Ele veio a uma feira do livro, que é outro livro do Roger Mello. O traço dele é maravilhoso, impressionante. Mas eu tô mostrando no Insta aqui, ó. Este aqui. Este o Catarineta. Ele também escreve, mas ele é ilustrador. E nós temos a Lígia Bojunga, que ganhou também o prêmio. E a Ana Maria Machado. Né? São brasileiros e brasileiras, né, que já receberam a premiação. Calma só. Ana Maria Machado, que veio em Pomerode ano passado. Exatamente. Na Flip Pomerode, a feira de literatura em Pomerode. E aí eu já vou fazer um merchan, já que a gente falou da feira de Pomerode, de Jaraguá. Temos também, né, evento em Corupá esse final de semana de literatura. É mesmo? Então, eu aproveito para falar isso, para dizer, né, que quando a gente está pensando em livro, leitura e literatura, é muito importante que a gente fique atento ao que a nossa cidade, né, ao que as escolas, ao que os equipamentos culturais oferecem, para que nós também possamos ampliar esse acesso para as nossas crianças. O de Corupá já era para ter acontecido, foi adiado por causa da chuva, não foi? Eu não recordo exatamente. Acho que foi sim, se é o que eu estou lembrando. De 4 a 6 de abril. Vai acontecer então de 4 a 6 de abril. Que local lá, Estela? Se eu não me engano, no seminário de Corupá. Tá, ok. Então o pessoal já fica antenado que já é já agora, fim de semana. Sexta pra frente ali. O pessoal fica muito bacana. E meninas, como é que vocês foram parar na contação de histórias? Bom, como eu tinha comentado anteriormente, eu fazia parte do curso, né, de Proeja, lá do Instituto Federal, do campus ali do RAU. E de alguma maneira algo chamou a atenção da Estela, né? Para ela fazer um convite para alguns alunos para se queriam fazer parte da contação de história, que na época era a Semana Cultural do IFSC, e até a gente tem um nome da Semana Cultural que é Somos Todos Feitos de Histórias. Então a gente fez a apresentação ali toda no IFSC mesmo, ali no campus. Mas então a Estela fez o convite e eu prontamente aceitei na mesma hora. Não sabia ainda como que ia acontecer e tudo, mas eu tinha certeza que ela ia ensinar, ou que ela ia procurar fazer cursos para mostrar pra gente como é que fazia a contação de história, né? Porque creio que para outros participantes também foi novidade. E hoje, ao mesmo tempo, a gente já se sente capaz de fazer a apresentação para várias crianças, como a gente já fez apresentações também, não só lá na biblioteca, que inclusive faz todo sentido a gente começar a contação de história na biblioteca do IFSC, falando de livros, mostrando para as crianças procurarem a biblioteca, né? Tem biblioteca no Instituto Federal, tem a biblioteca pública, tem biblioteca em faculdades particulares também. Então, muitas vezes a gente passa desapercebidos por essas bibliotecas. Mas a partir do momento que a gente está fazendo a contação de histórias, que a gente fala de livros, que a gente fala de literatura, isso já mexe com a nossa cabeça. Eu estou numa biblioteca, então eu vou... Já está no ambiente certo. Eu estou no ambiente certo, eu vou pegar um livro emprestado para ler. Ou então, quem ainda não pegou, nunca nem pegou um livro para ler, já incentiva, né? Já abre ali a cabeça para novas oportunidades, né, de leitura. Então, faço ainda a Caçadora de Histórias. E o nosso roteiro assim, de histórias são vários livros que a gente conta durante a contação, né, de histórias. E eu não tenho um livro específico, a Caçadora de Histórias.
Mas é justamente por isso, porque eu vou apresentando ali os livros, as histórias para as crianças. Isso acaba servindo também para as crianças despertarem o gosto da leitura. Isso, justamente, porque o que eu quero passar para eles é caçadora de histórias, que que todo mundo tem uma história, né? Mas também em relação aos livros que eles leem em casa, que eles ouvem na escola, que os professores passam para eles ler ou leem junto com eles. E as nossas histórias é assim. Eu falo da história da Lígia Bonjuga, que é uma menina chamada Raquel. Ela e a caçadora se tornam super amigas e ela tem uma bolsa amarela. Esse é um dos maiores clássicos da literatura infantil brasileira. É bem legal. Então até pra até gente, até pra gente poder falar para as crianças, a gente tem que ler o livro, né? Então, essa questão que a Renata traz, né? Quando nós criamos o roteiro, ó, a Bolsa Amarela é um dos símbolos do nosso núcleo de contadores, justamente como o Caio falou, por ser um clássico da literatura infantil brasileira. Qual é a nossa intenção? É trazer para o roteiro da contação diversos personagens que são clássicos. Tem um livro que está pertinho da Renata aqui, eu tenho certeza que quem estiver escutando agora, o Caio vai Quem não buscar. conhece esse aqui, né? É verdade. O Joey. Olha lá, Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho já Ziraldo. figurou, já apareceu nas nossas histórias também. Nós temos um clássico universal, tá aqui também? Alice. Alice no País das Maravilhas também. Então, qual é o nosso objetivo, né? Ao trazer no meio dos enredos essas personagens. É ampliar esse vínculo da criança com essas personagens que estão nos livros. Então, é por meio do vínculo mesmo, né? Tem um outro livro que é A Bruxa do Batom Borrado, que eu estava vendo que o autor ele é catarinense. Ele é paranaense, é o Anderson isso. Novelo. Mas ele é formado pela Universidade Federal, se eu não me engano. Agora eu vou... Ele É, já esteve eu em Jaraguá vi. também. Já Já teve. esteve em Jaraguá Ele é também. formado, Ziraldo então... também. Então é legal também trazer autores que são do Brasil mesmo, né? Não trazer só de fora, então ficam conhecidos também, valorizar essas pessoas, né? Agora, uma coisa Não tem interessante que a gente está vendo, né, por exemplo, você estava fazendo um outro curso que nem tinha relacionamento, a Bruna faz programação, né, de sistemas, não tem nada a ver com contar história, Pois é é. uma coisa super técnica. E como é que isso está ajudando vocês no próprio curso, na vida em geral? Vão responder já já e que vão querer saber como é que faz para ser um contador, uma contadora de histórias, né? Estamos aqui falando sobre o Dia Mundial da Literatura Infantil com esse trio fantástico aqui, os contadores e contadoras de história do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. 12h27. Como estamos aguardando ansiosamente a contação de histórias do IFSC, né? A gente está aqui recebendo a professora Estela Ramos, a Renata, a Bruna, que são estudantes e alunos egressas aqui, também são integrantes dos contadores e contadoras de histórias do IFSC. Pergunta de Caio Mandolese. Eu estava perguntando para a Bruna como é que contar história para crianças tem ajudado ela no curso dela de programação de sistemas, como ela acha que vai ajudar isso na vida profissional e na vida como um todo, né? Muito interessante essa sua pergunta, Caio. Eu vou contar um pouquinho da minha história no grupo, né? Eu iniciei o meu curso de desenvolvimento de sistemas ano passado no IFSC do HAL e realmente é inusitado, né? Como que alguém da programação vai parar contando história para crianças, né? Mas eu acho que tanto o nosso núcleo quanto o IFSC, a gente tem esse papel social com a sociedade em trazer essa formação para as crianças, para nós mesmos que estamos participando, né? Então, quando eu comecei a fazer o curso, a primeira aula que eu tive foi com a Estela, e logo de cara ela já identificou que eu tinha uma oralidade boa, eu me interessava muito por leitura, e ela me convidou para o projeto. No começo eu me assustei um pouco, porque eu não tinha nenhuma experiência trabalhando com crianças, só que logo no começo a Estela tranquilizou muita gente, disse: a gente vai buscar formação, a gente está aqui para trazer esse aspecto acadêmico para todos os projetos que a gente está envolvido. E a Estela é uma pessoa incrível, ela sempre traz esse aspecto para nós. Eu me sinto muito sortuda de ter conhecido ela por estar fazendo essa diferença na minha vida e eu hoje poder fazer essa diferença na vida de outras crianças, né? Eu acho que hoje, na sociedade que a gente tem, muitas crianças elas não estão tão envolvidas assim com literatura, né? A gente tem muito contato com telas, a gente tem muito conteúdo rápido na internet. Então eu acho que esse tipo de projeto que a gente tem é fundamental para trazer esse contato com as crianças, né? E isso a gente vê a diferença disso, por exemplo, no meu curso, né? É inusitado eu participar de um projeto de contação. Só que se a gente analisar bem,
O meu curso de TI, por exemplo, a maior grande parte das pessoas são introvertidas, elas não têm um contato tão grande assim com as pessoas. Então, ter esse contato é importante, sabe? Pelo menos pra mim, pessoalmente, eu acho que faz muita diferença. Olha aí, ó. E falando em fazer diferença, deixa eu aproveitar aqui e ler aqui mais pertinho. A Ana Lu Silva já mandando aqui, ó. Sou professora de literatura infantil da rede municipal e já tive a oportunidade de fazer uma formação com a Estela. Virei fã de carteirinha, maravilhosa. Além de tudo, a Estela ainda tem olho e ouvido bom para identificar os talentos, né? Que linda, eu fico emocionadíssima, gente, nesse dia. Eu vou aproveitar a oportunidade de dizer, vou fazer o meu merchan da própria instituição de onde nós estamos, né? E o que ela proporciona. Então, o Instituto Federal, ela é uma instituição federal, e por que nós podemos ter esse tipo de projeto, que é chamado de projeto de extensão, que é quando a gente envolve aluno, e vocês podem observar alunos protagonistas, né? Envolvem servidores, envolve a comunidade. Inclusive, eu quero mencionar aqui, posso mencionar quem são os nossos parceiros da comunidade? Lógico que sim. Então, nós temos desde o ano passado uma parceria com o Museu VEG, que é onde, desde o ano passado, a gente também está movimentando as histórias. A Secretaria Municipal de Educação de Jaraguá do Sul, por meio também, né, eles proporcionaram um público pra gente do pré-1 e pré-2 no ano passado. Então, nós atendemos aproximadamente 1.000 crianças no ano passado. Para este ano, a previsão é de 3.800 crianças. Então, o pai e a mãe que tem criança no pré-1 e pré-2, né, nós estabelecemos e fortalecemos essa parceria. Neste ano, nós também temos algumas ações que acontecerão na AMA. Temos uma reunião agora na quarta-feira com a PAI também para promover alguma contação. Um projeto menor lá, mas com alguma participação. Ontem, a Secretaria Municipal de Guaramirim, que também está nos escutando, a Valcília mandou uma mensagem aqui, também temos uma contação agendada para o final do mês. Então, isso só mostra que, na verdade, a gente está dentro de uma região em que a literatura infantil, e eu acho que esse é o grande recado de hoje, né? O dia 2 de abril, ele serve justamente para a gente pensar como cada um está agindo para ser um ator social nessa formação das crianças, né? Então, eu acho que esse é o grande recado que nós gostaríamos de trazer para cá. Eu queria mandar um beijo, foi a Ana Lúcia que mandou a mensagem. Ana Lúcia. Para todas as professoras de literatura infantil de Jaraguá do Sul. Aliás, eu quero chamar a atenção, eu sou servidora federal, né? Eu não sou servidora municipal, mas eu também gostaria de fazer um elogio público aqui à Prefeitura Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, que curricularizou a literatura infantil no município. Então, mandar um abraço para a Denise, que é assessora, que é um projeto inovador. No ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar um grupo de professores aqui num evento de literatura internacional, que aconteceu em Ouro Preto, e eu sempre tive a percepção de que esse era um projeto inovador, mas elas puderam escutar isso também de outras pessoas da área acadêmica. Que legal. Então, quem tem filhos aqui em Jaraguá do Sul, né, e região, aproveitem essas oportunidades para a gente formar novos leitores. Tem que aproveitar, mas tem que aproveitar para contar a história também para os seus filhos. Não né? tenha dúvida, o Jones Tobias está mandando aqui, ó. Parabéns, Estela. Nossa casa respira literatura por sua causa, tá? Beijos meu e da Isabela. Te amamos. Beijo. Como é impressionante que as crianças ainda, que você falou, né, Bruna, tem tanta tela hoje, mas as crianças ainda, uma boa contadora de história, um bom contador de história, uma boa história, a criançada fica meia hora vidrada ali, vivendo aquilo. Esquece celular, esquece galinha pintadinha, esquece tudo. Sim, a gente até se surpreende porque eu, assim, queria até fazer um elogio aos pais de Jaraguá do Sul que estão muito envolvidos com o comprometimento com a literatura com seus filhos, porque muitas vezes a gente recebe, assim, um grupo ali de 40 crianças e na maioria das vezes, pelo menos ali umas 10, muitas vezes, assim, conhecem as histórias, se interessam e, assim, têm fome por leitura, sabe? E isso é uma coisa muito bonita de ver. Eu acho que a gente tem essa paixão por estar contribuindo com as crianças dessa forma, sabe? Bom demais, né? E para ser um contador, uma contadora de histórias, professor Estela, pessoal, não só os alunos do IFES que estão ouvindo, quais são os passos a serem seguidos? Porque já pode começar em casa, né? Então, na verdade, nem tudo que a gente precisa fazer para a literatura precisa ter esse tom tão profissional, né? E aquilo que o Caio comentou, eu acredito que todo pai, toda mãe, tio, que conseguir pegar um livro infantil e abrir com a sua criança sentada na sala, vai passar por um encantamento. Né? Nós somos uma geração que teve acesso à leitura, né? Aqui eu estou pensando na geração da nossa idade aqui. Então nós conseguiríamos reproduzir, naturalmente nós ainda temos, né, muitas desigualdades, algumas pessoas ainda não têm esse mesmo acesso, mas nós também temos os equipamentos públicos. Então,
talvez tentar se organizar enquanto família, né? Por um momento, o meu marido, que foi o Johnny Stobes que mandou a mensagem, ele falou que nós respiramos literatura, né? Por isso que os olhinhos brilharam, que nós falamos. Então, nós temos uma filha, hoje ela tem 10 anos, mas durante muito tempo nós levávamos ela uma vez por semana à Biblioteca Pública Municipal, mesmo tendo o acervo pessoal em casa. Porque essa rotina de ir à biblioteca, escolher um livro, deixar a criança escolher um livro, é uma boa dica para os pais, né? Eu acredito que expor vários tipos de experiências. Então, se na escola ela tem um tipo de experiência, em casa ela vai ter um outro tipo. Porque na escola o ato de leitura é um ato mais social, né? Embora a escola também busque alguns momentos a escolha do livro. Aqui no município a gente sabe que tem uma bolsa literária, então tem vários projetos de leitura. Mas esse contato e essa valorização, né? Os pais em casa valorizarem os momentos. Chegou uma sacola de livros, né? Em casa, leiam com as crianças. Se permitam também fazer essa leitura pelo prazer de ler, pelo prazer de olhar a ilustração. A Renata e a Bruna ontem estavam falando, né? Acho que as nossas contadoras, ao pegar um livro, a gente sempre fala, né? Para valorizar os elementos que estão no livro. Acho que a Bruna pode falar um pouquinho. Manda, Bruna. Sim, eu vou usar de exemplo o livro que eu geralmente conto na contação, que é o Aviãozinho Vermelho, né? Do Érico Veríssimo. História essa que eu vou resumir aqui, que fala sobre uma criança chamada Fernando, né? O Fernando é um menino muito travesso, ele faz muitas coisas erradas, ele é desobediente, ele responde a mãe dele e o pai dele. Ele é aquela criança bem travessa, né? Então a gente começa contando essa história para as crianças e a gente incentiva elas a dizer: o que vocês acham que isso é? Você acha que isso é certo? É legal fazer isso e tal? E aí algumas respondem, outras não, algumas prontamente já não pode, esse não pode. E a gente vai contando como que o Fernando, como ele é muito apaixonado assim por aventuras, né? O pai dele decide trazer um livro para ele, né? As Aventuras do Capitão, né? E aí o Fernando é interessado nessa história. O capitão, que tem um avião vermelho, fala pro pai dele, passa o dia inteiro lendo esse livro e fala pro pai dele: nossa, pai, como eu queria um aviãozinho vermelho pra mim. E o pai dele, vendo que ele estava interessado, traz o avião pra ele. E ali o Fernando, quando fica sozinho, começa a aventura dele. Ele dá um jeito de ficar bem pequenininho, entrar dentro do avião e zarpar numa aventura. Ele viaja pra Lua, ele vai pra Rússia, ele vai pra China, ele faz muitas coisas. O avião dele vira um submarino, eles tentam assaltar um Zeppelin e não conseguem, e aí eles saem correndo com o avião também. Então a gente chega no final da história e a gente desenvolve com as crianças o quê? Que o Fernando, nessa história, ele no começo tinha algumas dificuldades, era um pouco desobediente, tinha ali algumas questões, e até o final da história as crianças entendem que todas essas dificuldades e toda essa história que ele passou fez uma diferença na vida dele. E a gente pergunta pra elas assim: o que vocês acham? Porque no final o Fernando retorna à casa dele e ele acorda no meio da casa dele com as coisas no chão. Ele não sabe se ele sonhou, se ele realmente viveu essa aventura, o que foi que aconteceu, né, com ele. E a gente incentiva as crianças a responderem: o que vocês acham que aconteceu com ele? Você acha que ele foi mesmo? Algumas dizem que sim, outras falam que ele sonhou. Teve até uma vez um menino que falou assim: eu acho que ele tá moscando. E aí a gente consegue ver que as crianças, elas saem daquela zona ali de só ouvinte e elas participam. A gente tem uma dinâmica melhor com as crianças dessa forma. E é muito interessante que no final a gente fala assim: e vocês acham que o Fernando melhorou? Ele virou um menino mais educado e tal? O que ele tem que fazer? E muitas delas falam: ele tem que obedecer os pais, ele tem que se comportar, e ele ficou mais interessado em leitura. E elas dizem: eu vou pra casa, vou pedir pro meu pai ler essa história pra mim. Isso é gratificante demais, assim, pra mim. Bom demais, né? Que bacana tudo isso, viu, gente? Parabéns. Acho que já algumas perguntas aí do Wilson já mandando os parabéns pelo trabalho de vocês, como é importante a gente estar fazendo essa divulgação e ela vai se espalhando, né? Espalhando de uma maneira positiva, coletiva e trazendo hábitos que ficam pro resto da vida, né? Isso é bom demais, né? E como é que o pessoal consegue achar vocês por aí? No Instagram tem um Instagram específico dos contadores, né? Na verdade, nós não temos Instagram específico, a gente fortalece muito a nossa rede do IFSC mesmo, que é o @ifsc.jaraguá. Nós temos um e-mail, caso vocês queiram também, né, receber algum tipo de material, que é o historias.hal@ifsc.edu.br. E também, né, aproveitando, eu vi que vocês perguntaram como é que faz para ser um contador, né? Inicialmente são os estudantes do IFSC que eles participam. Naturalmente a gente não consegue contemplar todos aqueles que têm, né, a vontade hoje de participar, mas a gente tem essa dinâmica.
Só que nós temos outros projetos também do IFSC HAL. Então nós temos o Trilha Ecológica, que envolve alunos, envolve visitação. E se vocês, vou mencionar alguns. Se alguém estiver escutando e quer saber mais informação, pode mandar e-mail para extensão.hal@ifsc.edu.br. Tem trilha ecológica, tem robótica. Nós temos horta, que é aula a céu aberto. Eletricidade de forma lúdica. Então o IFSC Jaraguá do Sul HAL, ele se consolida muito para trabalhar abordagens lúdicas com as crianças, e isso tem um porquê. Eu sei que a gente está adiantado aqui, mas eu vou dizer porque em breve nós teremos uma especialização para professores, né, voltadas para projetos para crianças em educação científica. Então a ideia de ludicidade está aí sempre presente. Isso é fundamental, gente. Parabéns. Obrigado aí pela presença de vocês, para falar um pouquinho, né? Hoje é Dia Mundial da Literatura Infantil. Nós estamos aqui com as contadoras de histórias do Núcleo de Contadores de Histórias do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Obrigado aí, Renata, obrigado a Bruna, obrigado, professora Estela, e parabéns pelo trabalho aí, que continue levando cada vez mais essa literatura para a garotada. Nós agradecemos esse espaço. Falar de literatura é muito importante. Falar do Instituto Federal, mais uma vez gratuito, cursos que têm reconhecimento pelo MEC com nota máxima. E amanhã vai abrir as inscrições para os nossos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Não são do IFSC HAL, são do IFSC Centro, que são, nós somos os dois institutos federais, os dois campos aqui na cidade. Então quem tiver interesse, entra lá no ifsc.edu.br, tem todos os dados, tem edital aberto. O pessoal que está terminando o ensino fundamental, terminou no ano passado, né? E quer fazer, nós temos os cursos integrados, extremamente valiosos e valorosos para a nossa instituição. Olha, tá pertinho da gente, tá aqui em Jaraguá do Sul, gente. Tem no HAL e tem ali no início da Getúlio, né? Isso, nós temos 2 unidades. Ó, a dica aí. Facinho pra gente se preparar pro mercado. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Vamos que vamos nessa aqui, ó, o Timeline. Mais um convidado. Chamou logo as contadoras de história que não gosta nem nada de falar, né? É muita Desligava coisa o meu para tentar microfone do resumir. John e deixava A Valcíria, lá na literatura, nutre e os projetos de literatura movem a formação leitora. Sou grata, Estela, pela parceria. Tudo bem. Valeu, pô, pode mandar coração.